Matemática Fundamental, a aula de hoje, dividindo os números naturais. Eu sou Liana Ribeiro, do canal Liana Ribeiro no YouTube. Vamos ver o conceito da divisão primeiramente. Vamos imaginar que nós temos 3 caixas de bombons para dividir por 9 pessoas. E cada caixa de bombom tem 27. Então, como que nós conseguimos dividir, nesse caso, 3 caixas de bombom por 9 pessoas? A gente primeiro tem que descobrir a quantidade total de bombons. Fazemos isso usando a multiplicação, né? Pegamos o número de bombons de cada caixa, 27, multiplicamos pelo número de caixas, 3. Então, nós chegamos à conclusão que temos 81 bombons no total. Aí sim a gente vai conseguir dividir esse valor por 9 pessoas. E aí, cada pessoa vai receber 9 bombons. Como que nós chegamos a essa conclusão? Com a divisão, né? Pegamos 81, dividimos por 9 e encontramos o resultado 9. Agora, nós vamos ver os termos da divisão, ou seja, o nome que se dá para cada personagem da divisão, né? Então, nós temos aqui o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Então, repetindo o exemplo do slide anterior, nós temos aí o dividendo 81, o divisor 9, o quociente ou o resultado, né, 9, e o resto é 0. Não vai sobrar nenhum. Esse exemplo anterior era um exemplo de divisão exata, porque a divisão exata é aquela que o resto é nulo ou igual a 0. Então, para uma divisão de números naturais ser exata, ela precisa seguir essa formulazinha aqui. Primeiramente, o divisor, que no caso é o B, tem que ser diferente de 0. E a fórmula A dividido por B igual a C tem que encaixar com A igual a B vezes C. Tá? Se não encaixar certinho essas duas fórmulas, não dá para ser uma divisão exata de números naturais. Vamos pegar um outro exemplo de divisão exata aqui para ver se acontece isso. 48 dividido por 16 dá 3 e o resto é 0. Então, vamos ver se esse exemplo se encaixa nessa fórmula. Então, o A aqui seria 48. Então, A dividido por B, que é 16, seria igual a 3, que é a letra C. Então, 48 dividido por 16 igual a 3. Vamos ver se encaixa com a de baixo? A é 48. Então, vamos ver. 48 igual a 16 vezes 3, que é B vezes C. Então, bate. Então, essa realmente é uma divisão exata de números naturais. Mas você nem precisa fazer essa formulazinha para ver se é esse caso, tá? Basta olhar o resto. Se o resto é 0, é uma divisão exata. Mas também nós temos divisões não exatas com números naturais. Então, a divisão não exata é aquela que o resultado, o quociente, é aproximado. E o resto vai ser diferente de 0. Então, nós temos aqui um exemplo, olha. 13 dividido por 6 igual a 2. Será que esse quociente 2 é exato? Não é. É um resultado aproximado. Porque 12 dividido por 6 é que é igual a 2. Seria uma divisão exata. Aqui, a gente tem um quociente 2 aproximado e temos o resto 1. Né? Que a gente tem 13 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6 é igual a 12. Então, 12 para 13 só falta 1. Então, por isso que o resto é 1. Então, aqui nós temos o dividendo 13, o divisor 6, o quociente aproximado 2 e o resto é 1.
Então, para ser uma divisão não exata de números naturais, a gente tem que seguir essa fórmula aqui, olha. O divisor vezes o quociente mais o resto tem que ser igual ao dividendo. Então, vamos ver se esse exemplo bate. Nós temos o divisor 6 vezes o quociente 2. 6 vezes 2, 12. Mais o resto 1, 13. Então, ela realmente é uma divisão não exata de números naturais. Mas, igual à divisão exata, você não precisa fazer essa fórmula aqui, tá bom? Eu só estou mostrando. Basta você olhar. O resto é diferente de zero, então é uma divisão não exata de números naturais. Para eu continuar essa divisão, o quociente vai deixar de ser um número natural. Então, nós estamos trabalhando apenas com divisão de números naturais. Então, a gente para a divisão aqui e ela passa a ser uma divisão não exata com quociente aproximado. Agora, nós vamos ver informações importantes sobre a divisão. Lá na aula que nós trabalhamos a adição e na aula que nós trabalhamos a multiplicação, nós vimos que elas tinham propriedades. Nós vimos propriedades da adição, propriedades da multiplicação. Aqui nós não vamos ver propriedades da divisão, mas nós vamos ver 5 informações importantes sobre ela, que nós temos que estar bem atentos. A primeira informação é que D minúsculo tem que ser diferente de zero. Então, o divisor sempre deve ser diferente de zero. Por quê? Porque um número multiplicado por zero é sempre zero. Então, uma divisão por zero não vai se encaixar naquela fórmula anterior. Então, é impossível se dividir por zero. Eu até botei aqui esse cálculo na calculadora do Windows mesmo. Olha só o que acontece se eu divido um número por zero. Eu peguei o 3, dividi por zero. Igual, impossível dividir por zero. Então, a calculadora já do Windows já te dá essa informação. É impossível dividir por zero. Se você pegar numa calculadora normal, botar lá 3 dividido por zero, vai aparecer o resultado zero. Mas atenção, aparece uma letra E do lado, indicando que deu erro no resultado. Não é um resultado certo, é um resultado errado. Deu erro, aparece a letra E. Então, um número dividido por zero não é zero. Tá? É impossível dividir por zero. Esse é o resultado, tá? Como mostra a calculadora do Windows. Impossível dividir por zero. Agora, outra informação é, se o dividendo for igual a zero e o divisor for diferente de zero, nós temos aqui uma divisão possível, mas o quociente será sempre zero. Então, aqui eu tenho um exemplo, olha, 0 dividido por 3 é igual a zero. Por quê? Porque 3 vezes 0 é 0, né? Então, se eu pegar 0 dividido por 4, vai ser 0. 0 dividido por 10, 0. 0 dividido por 1000, 0, tá bom? Então, se o dividendo for igual a zero e o divisor for diferente de zero, o resultado vai ser sempre zero. Agora, nós temos, se o dividendo for igual ao divisor, o quociente será 1. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. 3 dividido por 3 igual a 1. 4 dividido por 4 igual a 1. 2000 dividido por 2000 é 1, tá? Então, se os dois forem iguais, dividendo e divisor, o resultado, ou quociente, vai ser sempre 1. Se o dividendo agora for igual a 0 e o divisor for igual a 1, o quociente será igual ao dividendo.
Então, aqui a gente tem 0 dividido por 1 igual a 0. Na verdade, essa informação é igual à informação anterior, né? Que se o dividendo for igual a 0 e o divisor for diferente de 0, né, o quociente será igual a 0. Então, na verdade, isso aqui é até uma repetição, só que com palavras diferentes, né? Então, 0 dividido por 1 vai ser sempre 0. E a nossa última informação sobre a divisão é que, numa divisão não exata, o resto tem que ser menor que o divisor. Vamos ver aquele exemplo que nós vimos lá quando eu expliquei sobre a divisão não exata. O 13 dividido por 6 é igual a 2 aproximadamente, com o resto 1. O resto 1 é menor que o divisor 6, então essa divisão não exata está correta. Se por um acaso seu resto não for menor que o divisor, você fez alguma coisa errada, tá? Então, você precisa refazer a sua divisão, tá? Numa divisão não exata, o resto sempre tem que ser menor que o divisor. Então, acesse o nosso blog matemáticafundamental3.blogspot.com.br se você tem interesse apenas nas minhas aulas de matemática fundamental. Agora, se você quer assinar o canal Liana Ribeiro, você vai ter acesso a videoaulas bem variadas e assuntos interessantes e outros assuntos interessantes. Então, você pode tanto assinar o blog, se você está interessado só em matemática fundamental, ou assinar o canal Liana Ribeiro, se você está interessado em outras videoaulas também, tá? Então, agradeço, né, vocês terem assistido essa aula. Se vocês gostaram, compartilhem nas suas redes sociais. Dá um joinha para mim aqui abaixo do vídeo e aguarde a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.